Olá, sou o pastor Irineu Grubert e eu queria compartilhar com vocês um vídeo muito rápido aqui a respeito de entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, a gente tem uma compreensão sobre esse assunto, é extremamente importante para a gente entender que quando compreendemos o propósito de Deus, compreendemos a real significado sobre a vida, a grande jogada dessa vida, né? Compreender o propósito maior de Deus aqui na terra. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Deus estava falando com Jeremias e também está falando conosco, claro, que antes de Jeremias vir a esse mundo, fisicamente estabelecer-se nesse mundo, Deus o havia sentenciado, proclamado, dado uma maneira para Jeremias ser um profeta de Deus a estas nações, né, as nações da terra. É interessante a gente compreender, se Jeremias fosse um bom jogador de futebol, ele poderia ter agradado algumas pessoas, alegrado algumas pessoas ao seu redor, mas Jeremias não teria abençoado gerações que viriam depois deles, ou milhares de anos, como nós estamos aqui depois da vida de Jeremias e somos abençoados pelas suas profecias. Por que isso acontece? Porque Jeremias cumpriu o propósito maior de Deus em ser um profeta às nações. Isso é muito importante, a gente compreender como Deus determinou que cada um de nós sejamos nessa terra. E isso é extremamente importante a gente entender isso, porque quando você compreende os propósitos de Deus, você compreende a maneira de viver em obediência a Deus. Agora, pastor, como eu consigo compreender o propósito de Deus? Nessa série de vídeos que eu quero falar sobre o propósito de Deus, a primeira coisa que a gente começa a compreender o propósito de Deus é exatamente você ter uma consciência do desenho de Deus sobre a sua vida. Então isso não é por acaso, não acontece assim, 1 em 1 milhão acerta numa esportiva espiritual e consegue compreender o desenho de Deus, não. O desenho de Deus, ou o propósito de Deus é compreendido através primeiro das promessas de Deus. As promessas de Deus são extremamente importantes. E como Deus se revela nas suas promessas? Primeiro por sua palavra. Pessoas que meditam na palavra de Deus, leem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, são ensinadas pela palavra de Deus, através dos profetas de Deus, da sua comunhão com Deus. Então Deus começa a revelar no seu coração um desenho de quem você é. Então isso é muito importante, para você receber as profecias do Senhor, receber o desenho do Senhor, a primeira coisa é isso, é entender as promessas. Agora, pessoas que não têm comunhão com Deus, não oram, não ouvem a palavra, não meditam na palavra, elas podem ser enganadas a esse respeito da promessa de Deus, podem ser ludibriadas, exatamente por não compreender as promessas de Deus. Então, por isso, muitos enganos. No livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 1 a 4, está falando da história de Davi, Jonatas, Saul, mas também fala mais da história de Davi. Como é que Davi descobre o processo das promessas de Deus? Por quê? Davi era até então era um pastor de ovelhas. Um pastor, um menino camponês que cuidava o rebanho do seu pai, os carneiros do seu pai. Mas Deus nunca havia providenciado que esse era o propósito de Deus, ou determinado, tem sentenciado que esse seria o propósito para Davi. Deus determinou que Davi seria um rei. Esse era o propósito de Deus para Davi. Mas Davi estava pastor e ia ser um rei. Então, ser pastor não era o propósito de Deus. Não era a vida que Deus tinha para Davi. E agora Deus levanta Samuel e faz o primeiro processo na vida de Davi. O primeiro processo é exatamente fazendo Davi conhecer essas promessas, conhecer de que ele teria que largar uma etapa da vida que era ser pastor de ovelhas e entrar num outro processo de caminhada para se tornar rei de Israel. Então ele vai se tornar um general do exército e depois um rei de Israel. Então uma etapa da nossa vida ela é eliminada pelas promessas de Deus quando a gente recebe o desenho de Deus através das profecias, da palavra de Deus. E aí Deus fala no seu coração exatamente isso. Ele começa a desenhar quem você vai ser em termos de propósito divino. Isso que vai tornar a sua vida mais vencedora nessa terra, vai se tornar uma alegria no seu coração e você cumprir o chamado de Deus.